Aleluia. Amada igreja do Senhor, a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Louvado seja Deus. Hoje, Deus aí, através dos louvores, falou muito, né? Usando aí os elementos da natureza, a água, né? No caso, os oceanos, o fogo, o vento, né? E também Ele vai continuar falando conosco, porque hoje, no texto que a gente vai ler, fala da sarça ardente. Ali tem fogo também, amém? Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1, ou seja, do versículo 1 até o versículo 15, amém? Hoje vamos estar pregando o tema a majestosa revelação do Deus de Israel em Êxodo 3. Amém? Falou também aqui sobre a questão de e ruge o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Então hoje vamos estar falando sobre a majestosa revelação do Deus de Israel em Êxodo 3. Você vê que o Espírito Santo nessa casa, irmãos, ele trabalha de uma maneira muito linda. Porque a gente vê que as pregações têm sempre alguma coisa ligada ao louvor que foi ministrado. E isso o que aqui significa? Significa dizer que o grupo de louvor e o pregador, todos estão na mesma dimensão do Espírito. Isso é de Deus, porque ninguém combina nada, ninguém sabe nada. Eu não sabia qual era o louvor que eles iam ministrar, e eles não sabiam qual era a palavra que eu ia ministrar. Mas o Espírito já sabia de todas as coisas e preparou tudo, amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Os amados irmãos encontraram aí? Quem não encontrou, só acompanha aí, tá bom? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais, que me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês.
Deus disse ainda mais a Moisés: assim você irá aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Louvado seja Deus. Amados, esse texto que foi lido nesta noite é um dos meus preferidos. Eu amo toda a Bíblia, mas tem aqueles textos que eu gosto mais. E esse é um deles. Fala muito ao meu coração, porque aqui em Êxodo 3 nós temos a oportunidade de contemplar algumas das inúmeras, infinitas e magníficas características do nosso Deus. Então o Êxodo 3 ele nos dá essa liberdade para contemplarmos algumas dessas magníficas maravilhas do nosso Deus. Amém? Neste capítulo também somos levados a esse momento onde Moisés tem um encontro com Deus. E aí, nesse momento, Deus se revela como o único e verdadeiro Deus de Israel. Queridos, que possamos nessa noite, eu desafio você nessa noite, a abrir seu coração e a sua mente, para que o que vai ser ministrado aqui possa encontrar no teu coração uma terra boa. E aí a semente da palavra de Deus venha frutificar. E a glória de Deus venha resplandecer a cada dia na tua vida. E através da tua vida para outras vidas. E o nome dele vai continuar sendo glorificado no nosso meio. Amém? Então, como eu falei, esse momento foi um momento em que acontece o encontro entre Moisés e o Deus de Israel. E esse encontro foi num lugar chamado Monte Horebe. Aqui no versículo 1 e 2, podemos ver que a Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele era sacerdote de Midian. E aí ele levou o rebanho para um lado oeste, ali no deserto. E isso aconteceu no Monte Horebe. Algumas traduções vão dizer Monte Sinai, é um outro nome para o Monte Horebe, não tem problema. E aí a Bíblia continua falando no versículo 2, que ali o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, se você vê na sua Bíblia, a palavra anjo está com A maiúsculo, isso aqui significa Deus. A teologia chama isso de teofania, que é a aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, eu creio dessa forma. Tem todo um estudo que se tivéssemos tempo, a gente podia ver que realmente esse aqui era Deus. Então esse anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e era um mistério, irmão. Ele olhou, via que a sarça estava ali em chamas, mas ela não se consumia. E aí Moisés diz: eu vou me aproximar para ver que mistério é esse, que negócio é esse. Quando Deus viu que ele estava se aproximando, Deus disse: Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque a terra em que você está pisando, o lugar em que você está pisando é terra santa. Então esse encontro foi no Monte Horebe. O Monte Horebe, queridos, ele desempenha um papel significativo no cenário bíblico, especialmente no contexto da história do Êxodo, ou seja, da saída do povo de Deus ali do Egito. Esse monte, ele ficou sagrado para os israelitas, porque foi o momento em que Deus se revelou para Moisés, mas não apenas por isso, que esse monte passou a ser um lugar significativo para o povo de Deus. Esse lugar também passou a ser significativo para o povo de Deus, porque além de ser um lugar que Deus se revelou para Moisés, foi um lugar também que Deus levantou Moisés como líder, para que tirasse o povo dele da opressão no Egito. Versículo de número 10, a gente pode ver isso. Versículo 10 diz: agora vem e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo,
os filhos de Israel. Queridos, sobre essa chamada de Deus para a vida de Moisés, eu gostaria de fazer pelo menos duas observações. A primeira coisa é que Deus, Ele conhece muito bem aquele a qual Ele chama. No versículo 4, podemos ver, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés. O que mais? Moisés. 2 vezes. Isso prova que aquele que é chamado por Deus, Deus conhece muito bem. Deus não falou: ei menino, aqui como o cearense fala, né? Ei tu aí, Moisés, Moisés. Aquele que tem chamado de Deus, sabe que está ali, e o Deus que lhe chamou, que colocou ali, Ele conhece muito bem as características, a vida, o perfil espiritual daquele a qual Ele chama. Sobre o chamado de Moisés, além de Deus conhecer muito bem aquele ao qual Ele chama, podemos ver que aquele que tem chamado de Deus, ele precisa tranquilizar-se, porque o Deus que chama é o Deus que diz: eu estou com você para cumprir o chamado que eu coloquei na sua vida. Versículo 11 e versículo 12. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí, o que é que Deus diz? Olha o que é que Deus respondeu: eu estarei com você. Queridos, conseguimos cumprir o chamado de Deus na nossa vida, não é porque nós somos melhor do que os outros, não é porque nós somos dotados de uma inteligência intelectual e acadêmica extraordinária. Não, nós cumprimos o chamado, a missão, aquilo que Deus coloca em nossas vidas, em nossas mãos para cumprir, conseguimos cumprir com êxito. Por quê? Porque Deus, Ele está conosco todos os dias, nos auxiliando para que possamos cumprir o chamado dEle em nossas vidas. Mas esse Monte Horebe, ele é muito relevante para o povo de Deus, porque foi um lugar em que Deus fez aliança com o povo de Israel. Se você pegar, que a gente não vai ter tempo para isso, mas depois em casa você pode ler Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, você vai ver ali os mandamentos, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos foram entregues, foram algo que Deus entregou ao povo ali, nesse monte, no Monte Sinai, no Monte Horebe. Então é um lugar altamente significativo para o povo de Deus. É um lugar também onde houve ali uma renovação espiritual muito grande, porque foi nesse monte que Moisés esteve 40 dias e 40 noites ali na presença de Deus, e ali ele esteve numa comunhão profunda com Deus, e ali ele recebeu instruções de Deus, e ali ele teve uma renovação espiritual muito grande na sua vida. Então é um lugar que significa um momento de renovação espiritual com Deus. Então, o Monte Horebe, queridos, não é apenas um lugar ou um ponto geográfico. Não. Monte Horebe para o povo de Deus é um lugar sagrado. É onde Deus escolheu para se manifestar de forma especial. É um lugar onde Deus escolheu para estabelecer a sua aliança, revelando sua vontade e renovando o seu relacionamento, inclusive o relacionamento espiritual com o seu povo. Amém? Outra coisa bonita que eu vejo nesse capítulo, queridos, além desse encontro de Deus com Moisés, é a forma como Deus resolveu se revelar para Moisés. E eu vejo aqui algumas coisas aqui que eu fico fascinado com esse Deus a cada dia mais. Vamos ver aqui a forma que ele usou, ou como o Deus de Israel se revelou para Moisés. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus, nesse capítulo, Êxodo 3, ele se revela para Moisés como o Deus que é santo. Aqui no versículo 5 do nosso texto, diz: Deus continuou:
não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Onde é que Moisés estava nesse momento? Terra santa. Mas que lugar? Monte Horebe. Monte Horebe não era santo por si só, irmãos. O que tornou o Monte Horebe santo foi a presença de Deus. Porque onde está a presença de Deus, ali aquele lugar é santificado. Sabe por que esse lugar que nós estamos aqui nessa noite adorando a Deus é lugar santo? Não é por causa das cadeiras, o ar-condicionado, não é porque esse lugar é maravilhoso, e glória a Deus por isso, que é maravilhoso e confortável, e que Deus vai mudar ainda muitas bênçãos, que Deus é maravilhoso, mas o que santifica esse lugar é a presença do Deus ao qual estamos adorando nessa noite aqui nesse lugar, irmãos. Sabe por que você é um homem santo? Sabe por que você é uma mulher santa? Sabe por que você é um jovem santo? Não é porque você é melhor do que os outros, não. É porque a presença de Deus é manifestada na tua vida. E onde há a presença de Deus, aquele lugar, aquela vida se torna um ponto de santificação também. Então ele diz, olha, Moisés, tire as sandálias dos pés. Queridos, o ato de tirar as sandálias dos pés, ali, onde Deus exige ali para Moisés fazer isso na presença dele, é algo que a gente precisa estar meditando. Porque esse ato de tirar as sandálias dos pés é algo que tem raízes tanto culturais como teológicas. Primeira coisa, o que é que significa esse ato de tirar as sandálias dos pés? Significa respeito e reverência. Na cultura do antigo Oriente Médio, quando se chegava a um lugar sagrado, as pessoas tiravam as sandálias dos pés por reconhecimento que estava num lugar sagrado e também por estar dessa forma tirando as sandálias dos pés, comunicando que estavam preparados a se submeterem à autoridade do dono daquele lugar. Então, quando Deus diz, Moisés, tira as sandálias dos pés, o que Deus queria comunicar para Moisés é, Moisés, você precisa estar na minha presença, mas você precisa estar na minha presença com reverência, com respeito e se submeter. Você precisa se submeter à minha autoridade. Isso significa tirar a sandália dos pés. Mas não para por aí. O ato de tirar a sandália dos pés significa também a separação do santo e do profano. Significa que naquele momento Moisés precisava entender que ele estava diante de um Deus que é santo, e esse Deus que é santo, ele não aceita o pecado, ele não aceita o mundanismo na sua presença. Então, o ato de tirar a sandália dos pés, Moisés estaria dizendo, nesse momento, eu estou rompendo com o mundo, aquilo que é mundanidade, aquilo que é mundanismo, eu deixo para trás, para um novo encontro com Deus, para entrar na presença de Deus. Por quê? Porque jamais poderemos entrar na presença de Deus com o coração cheio de mundanismo. Nós jamais poderemos entrar na presença de Deus sem deixar para trás o mundo. Se nós queremos ter um encontro com Deus, se nós queremos realmente estarmos na presença de Deus, precisamos romper com o mundo, precisamos deixar o mundo para trás, e aí sim, vamos ter um novo encontro com Deus. Levítico 11:45. Olha o que aqui diz Levítico 11:45. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam profanos, porque eu sou profano também. É isso que está escrito? Portanto, sejam o quê? Porque eu sou santo. Então, queridos, se quisermos ter um encontro com Deus, vivermos diante desse Deus, nós precisamos romper com o mundo, precisamos tirar as sandálias dos pés, dizer não para o mundanismo, não para o pecado, e assim entrar na presença desse Deus que é santo. O Deus que é santo exige do seu povo santidade. Isso, Antigo e Novo Testamento. Vamos ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como os filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente.
Não vivam conforme os prazeres que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, quando ainda viviam na incredulidade. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, apenas alguns momentos da sua vida. É isso que está escrito? Sejam vocês santos também em tudo o que fizerem. Algumas traduções dizem, em toda a vossa maneira de viver. E aí no versículo 16, porque está escrito, onde é que está escrito? Êxodo 11:45, que acabamos de ler. Sejam santos porque eu sou santo. Então Deus que é santo, Ele exige do seu povo santidade, isso no Antigo Testamento e isso no Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia toda vai comunicar que Deus é santo e que Ele exige que aquele que quer ter parte com Ele, viver na presença dEle, ter um encontro real com Ele, precisa viver uma vida santa, precisa romper com o mundo, romper com o mundanismo, com o pecado, para assim estar na presença dEle. Amém? Louvado seja Deus. Outra coisa, esse ato de tirar as sandálias significa humildade e submissão. Quando Deus diz para Moisés, ora, tire as sandálias dos pés, Deus estava dizendo, olha Moisés, você precisa entrar na minha presença, mas não com um coração arrogante. Você precisa entrar na minha presença com um coração humilde e com um coração submisso à minha autoridade. Louvado seja Deus. Mas o ato também, para finalizarmos, de tirar as sandálias dos pés, significa também reconhecer que eu não estou diante de um Deus qualquer. Eu não estou diante de qualquer um. Eu estou diante do Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o Deus que é santo e que eu o respeito e que eu adoro e que eu me submeto à sua autoridade. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que Deus usa, a primeira forma que Ele usa para se revelar a Moisés aqui em Êxodo 3, é que Ele se revela como Deus que é santo. Mas podemos ver também que aqui em Êxodo 3, Ele se revela para Moisés como Deus que está sempre presente. Versículo 6 do nosso texto, tá? Disse mais, eu sou, não diz eu era, eu fui, eu sou o Deus de seu pai. Aqui no hebraico é pais, o Deus de seus pais, ou seja, os seus antepassados, né? Que são Abraão, Isaque e Jacó. E vamos para o 14, versículo 14. Então ele diz lá, eu sou, não eu fui ou era. E aqui no 14, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Isso aqui é um problema, viu, irmão? Esse versículo aqui é um problema grande na teologia aí. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então Deus se apresenta aqui como Deus presente, irmãos. Os irmãos não ficaram assim, deixa eu dar uma explicadazinha aqui. Não estou dizendo que a Bíblia está errada não, irmão, porque pode alguém dizer assim, o irmão estava pregando na igreja lá, dizendo que a Bíblia está toda errada. Não. É uma confusão teológica, porque esse versículo aqui que diz assim, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. No hebraico está escrito, Vayamar Elohim el Moshe. Erie Asher Erie. Significa, disse Deus a Moisés, eu serei o que serei, e não eu sou o que sou. Aí a confusão eu sou ou eu serei? O povo não faz confusão por tudo? Queridos, é só uma questão do entendimento. Deus é um Deus sempre presente. Mas esse Deus que é sempre presente é um Deus que projeta para nós o nosso futuro. E esse Deus que é Deus presente, Ele projeta para nós o seu futuro, e quando estivermos vivendo o futuro de Deus, Ele será, ou seja, Ele vai ser exatamente o que eu preciso que Ele seja na minha vida, quando o futuro desse Deus que é presente chegar até mim, só isso.
não tem confusão. Então tanto faz, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Deus é Deus do presente e projeta para mim e para a sua vida um futuro brilhante. Louvado seja Deus. Amém? Então ele é um Deus sempre presente. E não para por aí. Esse Deus que é presente, quando ele fala eu sou o que sou, ele estava declarando ali para Moisés e declarando para nós hoje que ele é um Deus eterno, ele é um Deus autoexistente, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus imutável e ele é um Deus sempre presente. Um Deus sempre presente. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. E aí ele faz outra revelação para Moisés. Ele se revela a Moisés como Deus que é vivo. Versículo 7. Nesse versículo 7, tem 3 características que só podem acontecer na vida se Deus for um Deus vivo. Ou seja, na vida de um Deus que é vivo. Se for um Deus morto, ele não vai acontecer isso aqui, não vai poder fazer o que está no versículo 7. Primeira coisa, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Um Deus morto não vê. Aqui ele disse que eu vi. Não foi Deus, alguém que chegou e mostrou a ele, ou falou para ele, ele disse, eu vi. Eu vi a aflição do meu povo. Somente um Deus que é vivo é um Deus que vê, irmãos. E o que é que esse Deus que é vivo ele vê? Ele vê a aflição do seu povo. Você que está aqui nessa noite, não pense que a tua aflição está passando e Deus não está notando. Deus vê a tua aflição. Deus vê o teu contexto de vida. Ele é um Deus que vê. Sabe por que ele é um Deus que vê? Porque você tem o privilégio, nós temos o privilégio de servirmos a um Deus que é vivo. Um Deus que é vivo, ele vê. E aí tem mais, ainda nesse versículo. E ouvi o clamor por causa dos seus feitores. É um Deus que vê e é um Deus que ouve. Se fosse Deus morto, não podia ouvir. Mas como ele é vivo, ele vê e ele ouve. E o que é que ele ouve? O clamor do seu povo. Muitas vezes a gente ora e o diabo muitas vezes quer colocar na cabeça da gente a seguinte ideia: Deus não está nem aí para a tua oração. Deus não está nem aí para o teu clamor. Porque há quanto tempo que você vem clamando e nada? Queridos, existe o tempo de Deus agir. Deus é um Deus que vê a nossa aflição e é um Deus que ouve o clamor do seu povo. O teu clamor, ele não está passando sem antes chegar ao trono de Deus. Deus está vendo, Deus está escutando. Apenas Deus tem um momento dele agir na minha e na sua vida. Amém? Continua no versículo. Conheço o sofrimento do meu povo. Somente um Deus vivo é um Deus que vê a aflição do povo, é um Deus que ouve o clamor do seu povo e é um Deus que conhece o sofrimento do seu povo. Deus conhece a tua vida, meu irmão. Deus conhece a tua vida, minha irmã. Deus conhece a tua dor. Deus conhece a angústia que você está passando. Deus conhece esse deserto que você está atravessando. Deus conhece. E Ele ouve o teu clamor, sim. E Ele ouve a tua oração, sim. Cada lágrima que cai dos teus olhos, cada lágrima que rola no teu rosto, Deus está contemplando, meu irmão. Deus conhece a tua aflição. Deus conhece o teu sofrimento. Ele ouve o teu clamor. Ele ouve a tua oração. Não é em vão orar diante de Deus. Não é em vão buscar a presença de Deus. Não é em vão colocar a tua dor, a tua angústia diante de Deus. Deus sabe o que você está passando, melhor até do que você mesmo. E aí Ele é um Deus especialista em dor. Sabe por quê? Porque Ele sofreu a maior dor que um homem pode sofrer na cruz do Calvário. Ele sabe da
tua dor, Ele sabe do conteúdo da tua dor, e Ele sabe como resolver a tua dor na hora certa, no dia certo, no momento certo. Fica com teu Deus, não larga o teu Deus, porque Ele conhece e ouve o teu clamor. Bendito seja o nome do Senhor. Então Ele é esse Deus vivo. Ele é um Deus que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que conhece o nosso contexto de vida. Mas além de ser esse Deus que é santo, esse Deus que é sempre presente, além de ser esse Deus que é vivo, Ele também é um Deus vivo e eficaz. Versículo 8. Por que Ele é um Deus eficaz? Porque esse Deus que vê o sofrimento do povo, esse Deus que sabe da aflição do povo, esse Deus que escuta o clamor do povo, não é um Deus que fica no seu trono de mãos ali, de braços cruzados, sem fazer nada, não. Ele é eficaz porque ele vem para a história do povo, ele entra na história do povo para resolver o problema do povo. Versículo de número 8, olha o que é que diz a palavra de Deus. Por isso, essa palavra por isso está ligado ao versículo 7. Por causa do sofrimento do povo, por causa da aflição do povo, por causa do clamor do povo, acontece isso. Por isso eu desci com um objetivo, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para mudar o contexto da vida deles. Olha, para fazê-los sair da terra, que terra? A terra da escravidão no Egito, e levá-lo para uma terra boa e ampla. A NVI diz terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. A NVI diz terra que tem mel, leite e mel com fartura. Então esse Deus é um Deus que vê, irmãos, mas é um Deus que se compadece. Ele vê o sofrimento do povo e se compadece. O povo sofreu 400 anos. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas existe um momento em que Deus ouviu o clamor do povo e descer para mudar a sorte do povo. Eu não sei quanto tempo você está nessa peleja, nessa luta, nessa batalha, mas o que eu quero dizer é que vai chegar um momento em que Deus vai comunicar ao teu coração que hoje é o dia que eu vou descer na tua vida, hoje é o dia que eu vou descer na tua casa, hoje é o dia que eu vou descer no teu casamento e vou mudar esse negócio aí. Eu vou arrancar você desse Egito, que significa dor, angústia, escravidão, opressão, e vou mudar o contexto da tua vida. Eu vou tirar dessa terra do sofrimento e colocar você numa terra boa e espaçosa, uma terra rica, uma terra produtiva, uma terra que mana em leite e mel. Meu irmão, com Deus é assim, a gente sofre, mas Ele está no controle das nossas vidas. No momento certo, Ele entra na história e entra para fazer a diferença. E quem sabe nessa noite, Ele não está entrando na tua história para fazer uma grande diferença na tua vida, para te tirar desse Egito e te colocar numa terra boa que mana leite e mel. Precisamos crer, irmãos. Quem serve a Deus, quem serve a esse Deus que é vivo, precisa a cada momento alimentar no seu coração essa esperança. O meu Deus é um Deus que escuta o meu clamor, e vai chegar o momento que Ele vai resolver a minha causa. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. O teu clamor chega até o trono de Deus. Às vezes você está sozinho ali no teu quarto, ninguém sabe, mas você está ali derramada diante de Deus. E eu quero te dizer que naquele momento Deus está te contemplando. O teu clamor está chegando sim diante do trono de Deus. A tua causa está chegando diante do juiz de toda a terra. A tua causa está chegando diante do advogado Jesus. A tua causa está diante daquele que é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que sara todas as tuas feridas, seja espiritual ou seja física. Ele é o Deus que sara. Ele é o Jeová Jireh. A tua causa está chegando diante dele.
Muitas vezes coisas surgem na tua vida para você duvidar disso, para você achar que não vale mais a pena derramar o teu coração diante de Deus. Vale sim, porque quanto mais você derrama o teu coração diante de Deus, você está comunicando o quanto você depende do agir dele na tua vida. Do quanto você acredita que Ele pode sim resolver a tua causa, Ele pode sim mudar a tua sorte, Ele pode sim tirar você do Egito da opressão, da escravidão, da dor, da angústia e te colocar numa terra de fartura, que é só bênção, só alegria, terra que emana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa que eu vejo Deus se revelando aqui, queridos, é que Ele se revela como Deus que é fiel à sua aliança. Aqui no versículo 6 do nosso texto, disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse versículo está falando, em outras palavras, de aliança. Deus está dizendo: olha, Moisés, eu sou o Deus que fui fiel à minha aliança com teus antepassados. Eu fui fiel à aliança que eu fiz com o patriarca Abraão. Abraão e toda a sua geração passou. E aí a minha aliança continuou na vida de Isaac. Eu fui fiel à minha aliança na vida de Isaac. A mesma aliança que eu fiz com Abraão, agora está na vida de Isaac, na geração de Isaac, e eu fui fiel até o fim. E Isaac, a sua geração, passou. Mas eu continuei sendo fiel à minha aliança, e essa aliança chegou na vida de Jacó. Então, Moisés, eu sou um Deus fiel à minha aliança. Você serve ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Pois então você serve a um Deus que é fiel à aliança que Ele fez com você. Pode passar muitas coisas na tua vida. Pode passar muitas situações na tua vida. Pode passar qualquer coisa na tua vida. Mas a fidelidade de Deus em cumprir a aliança dEle contigo não passa. A palavra de Deus não passa. Ele não passa. A sua promessa não passa, a sua fidelidade em cumprir a sua aliança, a sua promessa, não passa na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel à sua aliança. Se continuarmos na presença dEle, do jeitinho que Ele quer que vivamos ou vivemos, a gente precisa crer nisso, que Ele vai continuar de pé, cumprindo a aliança dEle em nossas vidas. Porque Ele mesmo diz na sua palavra: ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel. Porque a fidelidade é algo atrelado ao caráter de Deus. É algo atrelado ao caráter de Deus. É algo que não pode separar de Deus a sua fidelidade. É inerente a Deus, essa é a palavra. É inerente ao caráter de Deus. Não existe Deus de Israel sem fidelidade. Se faltar a fidelidade de Deus, Ele deixa de ser o Deus verdadeiro. Então esse Deus, queridos, é um Deus que Ele vai cumprir, vai continuar cumprindo as promessas, a aliança que Ele fez para com você. Você sabe muito bem da promessa que Ele fez na tua vida. Você pode até imaginar, mas faz tanto tempo essa promessa. Queridos, a promessa é de Deus, e o tempo para cumprir essa promessa também é de Deus. O que importa é você continuar acreditando que a tua vida vai ser alvo dessa promessa, dessa aliança. Porque o teu Deus é um Deus fiel. O teu Deus é um Deus verdadeiro. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, Ele não fará. Tendo Ele dito, não realizará. Ele é Deus. Se Ele falou ao teu coração, se foi verdadeiramente Ele que te falou, Ele vai cumprir, meu irmão. Ele vai cumprir, minha irmã.
Não importa o tempo. Como eu já falei aqui, a promessa é dele, a aliança é dele e o tempo é com ele. É ele que vai estabelecer o tempo de cumprir a promessa dele na tua vida. Só cabe a mim e você estarmos no centro da vontade de Deus, para que quando o dia chegar, nós possamos ser molhados pelo grande nuvem do derramamento da aliança e da promessa de Deus em nossas vidas. Só isso que precisa, meu irmão. Só isso que precisa. Amém? Glória a Deus. Passei? Amém. Glória a Deus. Passei tanto tempo aqui sem mexer que ele desliga, amém? Então, Deus é um Deus fiel. Não tenha dúvida. A gente encontra muitas pessoas que são infiéis a nós, nas suas promessas, naquilo que falaram que iriam fazer por nós. E às vezes a gente deposita tanta confiança e a gente se frustra porque essas pessoas somem e não realizam, não fazem aquilo que prometeram. Mas Deus não é assim. Todos os dias, pela manhã, a misericórdia dele se renova em nossas vidas. Todos os dias, ele vela pela sua palavra para cumprir em nossas vidas. Todos os dias ele está ali trabalhando para cumprir da aliança que ele fez conosco. As promessas que ele fez conosco, ele continua trabalhando. Todo dia ele derruba uma coisa que queria nos atrapalhar. Todo dia ele libera anjos para guerrear ao nosso favor, para que o caminho seja aplanado, para que possamos caminhar, chegar ao porto seguro e ali tomarmos posse da aliança, da promessa de Deus derramada em nossas vidas. Mas ele é fiel para cumprir, queridos. A outra coisa que eu vejo aqui é que esse Deus que é santo, esse Deus que é sempre presente, esse Deus que é vivo e que é eficaz, esse Deus que é fiel à sua aliança, ele também é um Deus da providência em nossas vidas. Versículo 21 e 22, diz assim a palavra de Deus: eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não sairá de mãos vazias. E aí o que ele diz mais? Olha, cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada na sua casa, objetos de pratas, objetos de ouro e roupas. Se eu não me engano, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão transformadora, fala roupas caras. E aí o que acontece? Que vocês porão sobre os seus filhos e suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. A nova versão transformadora diz: vocês sairão do Egito com as riquezas do Egito. O que é que a Bíblia está dizendo? Vocês trabalharam 400 anos no Egito. Vocês não podem sair de mãos vazias, porque eles vão mandar vocês, devido às pragas, né? Eles vão mandar vocês embora de mãos vazias. E eu sou um Deus que eu conheço da lei trabalhista. Vocês vão sair com um fundo de garantia, vocês vão sair com 13º, vocês vão sair ali, sabe com o que mais? Com seguro-desemprego. Eu vou trabalhar no coração dos egípcios, e aí eles vão dar para vocês tudo o que vocês precisam para começar a vida. Eles vão dar roupas caras para que vocês vistam os filhos e as filhas de vocês, e eles vão entregar na mão de vocês ouro e prata, objetos preciosos. Vocês não vão sair de mãos vazias. Eu sou o Deus da providência. Vocês passaram muito tempo no sofrimento, mas agora o tempo de cantar chegou. Ele é o Deus da providência, irmãos. Esse Deus da providência é o Deus que é pregado na Igreja Evangélica Sem Fronteiras desde o início e vai continuar sendo pregado, porque essa igreja reconhece que esse é o único e verdadeiro Deus e é o único que é digno de honra, louvores e glórias. Por isso nós adoramos, pregamos, anunciamos e dizemos que só Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus da providência. O meu povo não vai sair de qualquer jeito. Não vai sair de mãos vazias. Eu sou o Deus da providência. Eu já arquitetei
um projeto para que o meu povo saia com condições de manter a sua vida, de tocar o barco, para um novo recomeço. Meu irmão, não se preocupa você que está nesse emprego e estão lá falando de colocar para fora. Primeiro, você só vai sair de lá se Deus permitir. Porque quem vai te despedir, quem vai te tirar de lá, não é o homem. Quem pode te tirar de lá é o mesmo Deus que te colocou lá. O mesmo Deus que abriu a porta para você entrar lá, é o mesmo Deus que tem poder de tirar você de lá. Pode vir perseguição, pode vir encarregado, quem tiver que se levantar para querer puxar o teu tapete, você só vai sair de lá quando Deus dizer é o tempo para ele sair de lá, para ela sair de lá. E aí, quando você sair de lá, você não vai sair de mãos vazias, porque o teu Deus é um Deus que provê na tua vida. Sabe o que eu e você precisamos. E é um Deus que cuidadosamente, amorosamente, graciosamente, Ele trabalha para que aquilo que está lá no Salmo 37, 25 se cumpra na vida dos seus servos. O rei Davi diz, fui moço, mas agora estou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é o Deus da providência. Amém? A outra coisa, para nós finalizarmos aqui, é que esse Deus, ele se manifesta aqui, se revela aqui em Êxodo 3 para Moisés, como o Deus que faz justiça. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus disse, olha, agora é a hora de fazer justiça. Vocês sofreram demais, muito oprimidos, muito humilhados ali no Egito, mas agora é a hora de fazer justiça. Porque os humilhados vão ser exaltados agora por mim. Eu vou tirar vocês dessa terra da escravidão e vou fazer justiça. Vou colocar vocês numa terra boa e vasta, uma terra que manda leite e mel, uma terra que tem leite e mel com fartura. E aqueles que se exaltaram vão ser humilhados. E realmente foram. Morreram todos no Mar Vermelho e seus corpos foram encontrados na praia. Todo aquele poder do Egito, todo aquele exército do Egito foi humilhado. E o povo humilhado foi exaltado. Entrou na terra de Canaã e hoje é o povo de Israel. Hoje o povo está sendo bombardeado aí, né? Mas Deus vai levantar nações fortes. Assim como Ele tocou no coração dos egípcios para liberar roupas caras e metais preciosos para o povo de Deus sair, Ele vai levantar também nações grandes para estar do lado do povo de Israel, porque Deus também tem uma promessa e uma aliança com aquele povo. Ontem, como nós sabemos, o Irã, né, mandou muitos drones ali e querem bombardear, querem destruir Israel. Mas o Reino Unido já se levantou e derrubou um monte de drones. E o governo dos Estados Unidos já disseram que estão do lado de Israel e que se Israel quiser mandar uma resposta diplomática, pode mandar que eles apoiam. Ou seja, queridos, em todas as épocas sempre houve ações políticas, militares, projetos do homem das trevas que se levantaram com o propósito de destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus, década após décadas, milênios após milênios, meses após meses, anos após anos, veio aí caminhando e chegou até hoje. Sabe por quê? Porque aquele que tem promessas de Deus tem a proteção do Deus das promessas. Aquele que tem promessa de Deus na sua vida tem a garantia do Deus das promessas. Aquele que tem as promessas de Deus na sua vida tem a mão forte do Deus das promessas sendo o escudo da tua vida. Veja que quando Paulo
ele saiu, ele recebeu cartas de autorizações dos sacerdotes para ir, né, até outras cidades e ali arrancar das casas os servos do Senhor. A Bíblia diz que no caminho de Damasco, e ali o Senhor resplandeceu para ele, e aí ele ficou daquele jeito, cego, sem ver o resplendor tão grande que cegou ele naquele momento. E aí ele disse, olha, e aí uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz não disse, a voz do Senhor Jesus não disse: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Diz: por que me persegue? Porque quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo o Senhor da igreja. Todo aquele que se levantar com o propósito de destruir a igreja do Senhor vai ter que enfrentar o Senhor da igreja, irmãos. E Ele é general de guerra, e Ele não perde batalha. Por isso, esse Deus que está na minha e na sua vida é um Deus que faz justiça, queridos. E Ele faz justiça de maneira imparcial, Ele faz justiça de maneira infalível. Ele garante a sua justiça e Ele faz com que todo mal seja punido e toda injustiça seja reparada. Esse é o nosso Deus. Então, queridos, esse Deus que se apresenta aqui com essas características, esse é o nosso Deus. E nós precisamos sempre lembrar todos os dias da grandeza desse Deus, do amor desse Deus por cada um de nós, e como Ele é incomparável em nossas vidas. Que possamos confiar nele todos os momentos, irmãos. Todos os momentos que possamos confiar nele. E entender que esse Deus que está na nossa vida, Ele está na nossa vida para ser glorificado em nossas vidas. Ele está na nossa vida para ser honrado em nossas vidas. E Ele está na nossa vida para ser adorado por nós. Esse é o nosso Deus. Que as palavras que foram transmitidas nessa noite aqui, possam ser palavras que possam estar como sementes vivas do Espírito Santo na tua alma. E você nunca esqueça que o Deus que se revelou a Moisés ali no Monte Horebe é um Deus que, pela sua graça e misericórdia, todos os dias vai continuar se revelando para mim e para a sua vida, como esse Deus que é santo, como esse Deus que está sempre presente, como esse Deus que é vivo, que é eficaz, como esse Deus que é fiel à sua aliança, como esse Deus que é o Deus da providência, e como esse Deus que é o Deus que faz justiça em nossas vidas, amém? Aplauda esse Deus, pastor Flávio.